Só para informar vocês, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Só para vocês ficarem informadas. Nós estamos iniciando o PET 3, o Plano de Estudos Tutorado, semana 1. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Tô meio nervosa, gente. Vocês estão vendo aí? Só me dá um retorno. Vocês já estão vendo a tela Sim. na tela de vocês. Pode falar, Ana. Você quer falar alguma coisa? Tô te vendo aí. Tá dando pra ver sim. Ok. É, então vamos lá. Estava falando, Ana Tereza, que é uma experiência nova, que eu já gravava as aulas, mas eu vou gravar ao vivo para que vocês pudessem participar. Se quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? É tudo uma tentativa. Bom, como eu disse, a gente está iniciando o plano de estudos tutorado do segundo ano do ensino médio de matemática. Está aí na tela, volume 3, né? Nós estamos no terceiro bimestre. Essa semana, a gente vai estar trabalhando com semelhança de triângulos. Vocês já viram esse conteúdo, quer dizer, não sei se viram ano passado, mas devem ter visto já um pouquinho dessa semelhança de triângulos. Até anterior, no nono ano, no ensino fundamental, a gente já vê um pouquinho. Então, eu vou estar retomando esse conteúdo. Antes de entrar no conteúdo propriamente dito, de semelhança de triângulos, eu vou fazer uma retomada do assunto triângulos, tá? Então, por isso que eu vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui. Eu achei que deveria fazer, porque já faz 2 anos e eu acho que seria melhor. Tá escrito aí na tela, triângulos. Qual que é a definição? Primeiramente, qual que é a definição de triângulos? Se a gente tem 3 pontos, A, B e C, esses pontos não colineares, o que significa não colineares? Pontos colineares são aqueles que coincidem, que estão na mesma reta. Então, para formar um triângulo, ele não pode estar na mesma reta, ele tem que estar fora da reta. Por exemplo, 2 aqui eu consigo pôr numa reta, mas eu não posso ter esses 3 pontos colineares, então eles têm que ser não colineares. Ou seja, vamos em linguagem mais simples, eles têm que estar esparramados no plano, vamos dizer assim, esses 3 pontos. Chama-se triângulo ABC a reunião dos segmentos AB, BC e AC. Básico, básico, básico. Isso aí a gente aprende há muito tempo, bastante tempo, vocês já viram isso aqui. Essa é a definição formal de triângulo. Quais seriam, então, os elementos do triângulo? Os elementos têm os vértices, que são os pontos aqui, ou seja, a ponta dos triângulos. Então, quais são os vértices desse triângulo aí? O A, o B e o C. Esses são os vértices. A gente chama a reunião dos dois segmentos para formar o ângulo do triângulo ali. A gente tem o segundo elemento do triângulo, para a gente falar que temos um triângulo. São os lados. Então, nós temos aqui o lado AB, que vai do A até o B, o lado BC e o lado AC. Então, bastante intuitivo, só para relembrar. E a gente tem também os ângulos internos. Ângulos internos do triângulo são esses formados pelos segmentos dentro do triângulo, internamente. Então, nós temos ali o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Esses são chamados de ângulos internos. Isso é importante eu estar retomando, porque a hora que eu falar no exercício, o ângulo interno, vocês já sabem o que é dentro do triângulo. E aí nós temos também os ângulos externos. Para eu achar os ângulos externos do triângulo, eu vou prolongar os lados do triângulo. Eu pus o nome ali, ó, A, B e C, tá? Então vamos prolongar esses lados aqui, desse jeito que eu fiz aí.
só para a gente achar os externos. O que seriam os ângulos externos ao triângulo? Seria o ângulo formado pelo lado do triângulo e esse prolongamento. Ali, ó, nós temos então o ângulo X, que é formado ali. Só para lembrar, ó, a soma dos dois dá 180, porque essa reta, como diz, essa reta tá reta, então se a gente prolongar o ângulo aqui, ele vai formar 180 graus. O outro ângulo externo que nós temos está lá em cima, ó, eu chamei de Y, é o que está de fora do triângulo, e aqui é o ângulo Z. Então, esses são os ângulos externos. Aliás, esses são os elementos do triângulo: vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Eu estou passando mais rapidinho porque realmente eu estou relembrando isso aí, nem está na apostila, eu só estou relembrando que eu achei que não dava para entrar num assunto semelhança sem falar sobre isso. A gente pode também classificar os triângulos. A gente tem, quando o triângulo tem três lados congruentes, ou seja, três lados iguais, como esse primeiro aqui, três lados iguais, ele é chamado de equilátero. Então, a gente pode classificar quanto aos lados. Quando a gente tem dois lados iguais, dois lados congruentes, como esse segundo triângulo, esse segundo triângulo, a gente chama ele de isósceles. E esse terceiro lado, geralmente não, é chamado de base do triângulo, tá? Do triângulo isósceles. E quando a gente tem três lados totalmente diferentes, como é o caso do terceiro triângulo, a gente chama de escaleno. Essa é a classificação do triângulo quanto aos lados, olhando os lados dele. Deixa eu só dar uma saidinha, gente. Deixa eu ver se não tem ninguém querendo entrar, senão eu deixo de fora. A gente pode também classificar os triângulos quanto aos ângulos. Quando a gente tem um triângulo, como esse primeiro aí, que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, são nomenclaturas que vocês têm que ir se acostumando, vocês já conhecem, mas estou relembrando aqui. Esse triângulo é chamado de triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo na matemática é, assim, essencial. Então, assim, é bom, a gente tem que conhecer ele. A gente também tem como o triângulo ter três ângulos, aqui, ó, três ângulos agudos. O que seria ângulo agudo? São ângulos que medem menos de 90 graus. Quando esses ângulos medem menos de 90 graus, esse triângulo é chamado de acutângulo. Ele possui três ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus. E a gente tem também a possibilidade de um terceiro tipo de triângulo quanto aos ângulos, que é o triângulo obtusângulo, quando ele tem um ângulo obtuso. É claro que não tem como ele ter três ângulos obtusos, porque o ângulo obtuso é esse aqui, ó, que mede mais de 90 graus. Então, logicamente, não formaria um triângulo se fosse os três, mas ele tem que ter um ângulo obtuso, tá? Só para retomar. Bom, quanto aos triângulos, é isso. Outra coisa que eu queria lembrar sobre triângulo, que nós vamos precisar saber, é a respeito de dois teoremas importantes. Temos o teorema dos ângulos internos. Segundo esse teorema, a soma das medidas dos três ângulos internos é sempre igual a 180. Então, dentro de um triângulo, sempre, qualquer triângulo, a soma dos três ângulos é igual a 180. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Então, se eu somar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, eu vou ter 180 graus. Sempre. Isso é em todo o triângulo. Eu vou demonstrar para vocês por que isso acontece. Por que eu posso falar isso? Observem comigo aqui, ó. Eu tracei essa reta verde aqui em cima. Ela é paralela à base do triângulo. Quer dizer, elas não têm nenhum ponto em comum, elas são paralelas, como uma rua. Vamos pensar assim. Então, eu tracei essa reta verde. Para que eu fiz isso? Esse ângulo C
segundo ele é igual a esse ângulo que está aqui de fora, a esse ângulo externo aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Oh, meu Deus, tá fora de ordem. Peraí que eu vou ter que sair um pouquinho, gente. Isso vai acontecer em aula ao vivo. Depois eu corto isso no vídeo. Deixa eu baixar ele inteiro. Voltar lá. Oh, meu Deus, mas eu queria tanto demonstrar isso para vocês e eu não estou conseguindo. Voltar aqui, 18. Aqui não. Aqui. Realmente eu não fiz, eu esqueci. Vou tentar demonstrar aqui na tela para vocês. Ó, tá vendo esse ângulo C aqui? Deixa eu tirar aqui, ó. Por que que eu posso falar que esse ângulo, que os ângulos A, B e C é sempre 180? Eu tenho aqui esse triângulo, então eu vou pegar esse triângulo aqui C e vou levar ele lá para cima, ó. Eu posso encaixar, ele é igual a esse ângulo externo aqui, ó. Igual, exatamente. Opa. Aí, ele é igual, tá vendo? Como diz, ele coube ali no meio, ali naquele espaço ali. E aí eu vou pegar esse ângulo B aqui e vou trazer ele para cá, ó. Vou girar ele e vou encaixar ele ali, ó. Então, isso me provou que esse ângulo B, esse ângulo C, o que que essa demonstração provou? Que esse ângulo C de dentro do triângulo é igual a esse ângulo externo aqui. E esse ângulo B de dentro do triângulo é igual a esse outro ângulo externo aqui em cima, perto do A. A soma dos três, quanto que é? Não é exatamente 180 graus? Então, é por isso que esse teorema é válido, sempre. A soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Só me clareia, tá meio confuso, mas ficou claro aí? Eu errei na apresentação, vocês conseguiram entender e enxergar aqui? Sim, meninas? Pra mim não apareceu a imagem dos triângulos, não, agora. Não? Deixa Pra eu ver mim se eu... também não. Perdão. Pra mim também não. Eu esqueci de compartilhar. Quando não aparecer, vocês me avisem, porque às vezes Mas foi só agora, né? As outras estavam aparecendo? Ou não? As outras estavam. Ah, tá. E agora, apareceu? Sim. Agora Agora sim. sim. Então, eu vou voltar, que eu faço questão de vocês verem essa questão da demonstração desse teorema aqui, ó. Olha só. Aí, agora vai ficar legal de ver. Esse triângulo aqui, o que que eu quero provar? Que os ângulos internos A, B e C é igual a 180. Então, eu vou pegar esse ângulo C aqui e vou levar ele lá para cima. E vou colocar ele nesse espaço aqui. Isso já tá, eu não vou ficar demonstrando tudo, mas, por exemplo, é provado que o ângulo interno é igual ao ângulo externo oposto, né? Oposto pelo vértice. Olha só, ele encaixa direitinho ali. E aí, se eu pego o B também, eu vou encaixar ele de lá também. Isso me mostra que
Opa, ó, aqui. Ele me mostra, ó, encaixou direitinho os três ângulos do triângulo, os três ângulos internos do triângulo, encaixou ali em cima. Ou seja, cadê o negócio aqui, ó? Ele equivale a exatamente meia pizza, ou seja, 180 graus. Então, é por isso que a gente fala isso aqui, ó, que A mais B mais C, ou seja, os ângulos do triângulo, é igual a 180. Ficou claro? Deu para entender, meninas? Sim. Sim, né? Tem um outro triângulo, que é o triângulo do ângulo externo. Também é bem parecido com esse. Eu tenho um triângulo, tenho lá os pontos e os ângulos internos. Ah lá, tá lá. Que é esse teorema do ângulo externo? Ele fala o seguinte, que o ângulo externo, um dos ângulos externos, ou seja, eu vou chamar de x, é esse aqui, ó. Deixa eu pôr ele ali. Ali, ó. Tá dando para vocês verem? Tá aparecendo aí para vocês? Tá Tá sim. dando pra ver. Tá. Quando não aparecer, me chama, que aí senão eu falo e depois tem que falar de novo. Aí cansa vocês. Se eu pegar esse ângulo externo X aqui, esse verde, o teorema do ângulo externo fala o seguinte, que o valor desse ângulo X sempre vai ser igual aos outros ângulos, ou seja, a soma dos outros ângulos, a soma de A mais a soma de B, tá? Esse é um segundo teorema. Como eu já disse, isso aqui nem está na apostila, eu estou retomando coisas que vocês viram lá no nono ano, provavelmente foi no nono ano, tá? Então, esse é um teorema que vocês têm que guardar também. O ângulo externo é igual à soma dos outros ângulos do triângulo, do A e do C, não desse daqui que está junto com ele, adjacente a ele. Nós vamos falar um pouquinho também de congruência de triângulos. Por que eu trouxe essa questão da congruência? Porque tem uma diferença de semelhança. Quando eu falo congruência, quer dizer que são iguais. Dois triângulos congruentes são triângulos iguais. Semelhantes, não. Vamos falar aqui, ó. Quais são os casos de congruência? Os triângulos podem ser iguais. Quando que eu falo que um triângulo é igual ao outro? Olha só, bem intuitivo. Quando os três lados são iguais. Então, é o caso L, L, L. Então, olha esses dois triângulos aqui da frente. Eles estão virados, né, de ponta cabeça, mas os lados deles são iguais. Ó, 2,8, 2,8, 2,2, 2,2 e 3 e 3. São congruentes. Outro caso de congruência de triângulo é quando eu tenho dois lados iguais e um ângulo igual. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Eu tenho um ângulo igual de 45 e eu tenho um lado de 5 e o outro de 2,8. Eu não sei o valor do terceiro lado, mas mesmo eu não sabendo o valor do terceiro lado, eu posso afirmar que eles são iguais porque eles têm um ângulo igual. Então, quer dizer, eles têm dois lados iguais e um ângulo. Nem preciso conhecer o terceiro lado. Eu já posso afirmar que eles são congruentes, que eles são iguais. E o terceiro lado é quando ele tem dois ângulos iguais e um lado. Olhando esse triângulo do lado aqui, esses dois. Eu tenho um lado de 90 graus, um ângulo de 90 graus, e eu tenho um segundo ângulo, 33,7 graus. E tenho também um lado igual a 3 nos dois triângulos. Já posso afirmar, mesmo sem conhecer os outros lados, que eles são congruentes, tá? Então, esses são os casos de congruência de triângulos. Essa parte aqui não, nós não vamos ver agora não. Bom, deixa eu parar a apresentação aqui. Essa era a retomada do assunto, do que era triângulo, para entrar propriamente no nosso assunto do PET dessa semana. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Tô meio nervosa, gente. Bem nervosa. Não é vergonha reconhecer isso para vocês, não. Quando eu tenho que gravar sozinha é mais fácil.
Então, vamos lá, ó. Como eu disse no comecinho da aula, o nosso assunto da semana 1 é, agora eu vou falar mais devagar, me chame a atenção se eu estiver correndo. Semelhança de triângulos, como eu disse, diferente de congruência. Então, vamos lá, ó. Nesta semana, você irá identificar a semelhança entre triângulos e suas respectivas razões de semelhança. E a gente vai conseguir calcular medidas desses triângulos. Quando que nós dizemos que os triângulos são semelhantes? Quando a gente consegue estabelecer correspondência entre os vértices e os lados, de forma que os três ângulos sejam congruentes, tenham a mesma medida, e os três pares de lados sejam proporcionais. Então, essa é a situação que eu tenho dois triângulos semelhantes. Quando eu tenho três ângulos congruentes, iguais, e quando eu tenho lados proporcionais. Aqui os lados não precisam ser iguais. Essa é a diferença entre congruência e semelhança. Congruência praticamente tem que ser tudo igual. Agora, semelhança, os ângulos têm que ser iguais, mas os três lados sejam proporcionais. Eu vou explicar essa proporção. Aqui, nós temos um triângulo ABC e nós temos um triângulo DEF. Então, aqui dá para ver direitinho. Claro que eles não são congruentes. Não tem o mesmo lado, não tem o mesmo tamanho, eles não são congruentes. Mas, se o ângulo A tiver um ângulo D no outro triângulo que for igual, se o ângulo B do triângulo maior for igual, congruente ao ângulo E, e se o ângulo C for igual ao ângulo F, pode ser que a gente tenha triângulo semelhante. Então, essa é a primeira condição. Olha lá. Que o A seja igual a D, que o ângulo A seja igual a D, que o B seja igual ao E, que o C seja igual ao F. Isso nós estamos falando de ângulos. Primeira condição. Segunda condição. Além dos ângulos serem iguais, os lados têm que ser proporcionais. O que significa isso? Esse lado vermelho, AB, ele tem que ser proporcional ao ângulo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Nós vamos ter que achar um lado proporcional no triângulo menor. Então, como é que eu vou achar o lado que corresponde a esse triângulo menor? Eu vou olhar, ó, o lado que está oposto ao ângulo C. Bom, o C é igual ao F. Então, qual é o lado que está oposto ao lado F? É esse lado aqui, o DE. Então, AB tem que ser proporcional a D. Quando eu falo proporção, gente, eu estou falando de uma divisão, de uma fração. Então, quando eu divido A por B, AB dividido por DE, isso aqui tem que ser igual a. Vou agora achar o outro lado. Vou pensar nesse lado maior, ó. O ângulo AC, que eu pus de verde aí. Vamos achar no triângulo menor qual é o lado correspondente, homólogo a ele. Ele está oposto ao ângulo B, esse lado verde. Portanto, vou achar de cá. Qual é o ângulo que está igual a B? É o ângulo E. Então, o lado oposto é o DF aqui que eu pintei de verde. Ah, Carla, mas está claro, vocês vão falar para mim. O triângulo, é só olhar. Mas tem exercícios que o triângulo é semelhante e ele está virado no exercício e a gente não consegue. Por isso que é importante a gente pensar no lado oposto. Pensar no ângulo. Por exemplo, tem um ângulo de 45 graus. Eu estou olhando o lado que está oposto a ele. No outro triângulo, eu vou olhar o ângulo de 45 graus. Então, porque às vezes, muitas vezes, o triângulo aparece virado, tá? Então, vamos pensar aqui. Então, eu posso falar aqui o lado... Aqui ficou trocado, aqui, deixa eu pôr aqui. Acabou ficando fora de ordem. Eu posso falar que AC ou CA é igual FD. Acabei de falar aqui, ó. E o terceiro lado também, ó. BF
é proporcional a EF. Retomando, gente. Então, para ter semelhança de triângulos, eu preciso ter os 3 ângulos iguais, congruentes nos 2 triângulos. E, além disso, quando eu fizer essa divisão aqui, AB por DE, BC por EF, tem que dar sempre o mesmo valor quando eu fizer essa divisão. Então, isso é importante vocês saberem. Essa divisão aqui tem que ser igual. Essas 3 divisões aqui têm que ser iguais. Mas no exercício a gente vai poder exercitar isso melhor para ficar mais claro. Se quiser me parar, me para. Como no triângulo, no caso de congruência, que a gente tem 3 casos de congruência, aqui nos triângulos semelhantes também nós temos casos de semelhança. Mas você acabou de falar que os 3 ângulos têm que ser igual e que os lados têm que ser proporcionais. Mas tem alguns casos que, se eu analisar, eu não preciso olhar o resto. Olha esse primeiro caso aqui, ó. Quando eu tenho ângulo, a gente chama de AA. Isso aqui, se eu tenho dois ângulos iguais, eu não preciso olhar mais nada. Olha esse triângulo aqui, ó. Eu tenho 2 triângulos, ABC e DEF. Se eu olhar aqui e tiver o ângulo A é igual ao D, o ângulo B é igual ao ângulo E. Portanto, eu não preciso olhar mais nada. Eu não preciso olhar mais nada. Eu não preciso olhar lado do triângulo. Se eu tenho 2 ângulos iguais, eu já posso afirmar que eles são semelhantes. Esse é o primeiro caso. AA, ou seja, ângulo, ângulo. O segundo caso, se tiver rápido, vocês falam. Eu tenho que ter lado, ângulo, lado. Ou seja, se eu tenho 2 lados iguais e um ângulo igual, já posso afirmar. Dá uma olhada aqui, ó. Bom, o ângulo eu já tenho, ó. Ângulo de 30, ângulo de 30. Ok? Eu tenho um ângulo igual. Os outros eu não posso afirmar. Não tem valor, não posso afirmar se os outros ângulos são iguais. Então, vamos analisar os lados. Eu tenho 3,5 aqui. Opa. 3,5 aqui e 7 aqui. Então, vamos estabelecer a proporção, ó. 3,5 está para 7, assim como, ou seja, igual, 4, que está aqui embaixo, está para 8. Se essa divisão for igual, eu posso afirmar que os triângulos são semelhantes. Por quê? Porque o ângulo já é igual. Eu tenho um ângulo igual, vamos ver se os lados são proporcionais. Se eu dividir 3,5 por 7, dá meio. Se eu dividir 4 por 8, dá meio também. Ó, 4 dividido por 8, meio. 3,5 dividido por 7 dá meio também. Isso quer dizer o quê? Os lados são proporcionais e eu tenho um ângulo igual. Pronto, eles são semelhantes. Nem preciso conhecer o terceiro lado e nem os outros ângulos. O terceiro caso de congruência é quando eu tenho 3 lados proporcionais. Então, olha esse triângulo aqui. Eu tenho, vou estabelecer a correspondência dos lados proporcionais, ó. 3,5 está para 7, pus aqui, ó, dividi. 3,5 está para 7, 4 está para 8 e 2,5 está para 5. Eu fiz essa divisão. Se eu dividir isso aqui de novo, vai dar 3,5 por 7, meio. 4 dividido por 8, meio. 2,5 dividido por 5, meio. Ou seja, deu o mesmo valor. Isso prova que eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, eu posso afirmar que eles são triângulos semelhantes. Então, esses são os 3 casos de semelhança. Vamos a um exemplo aqui, ó. Tranquila aí, meninas? Tá, né? Então, tá bom. Exemplo. Em uma certa hora do dia, a sombra projetada no chão de uma pessoa com altura de 1,8 metros, ou seja, 1,80 m, é de 5 metros. Sabendo que está próximo... Aqui, ó. Então, vamos analisar esse desenho aqui, ó. A pessoa de 1,8 m, pintei de azul aí. Quando uma certa hora do dia,
ele projeta uma sombra de 5 metros, tá aqui. O sol deve estar do lado de cá, assim, né? Na mesma hora, eles analisaram um poste, que não sabe se é a altura, ou seja, X, e essa sombra, e ele projeta uma sombra de 25 metros. Qual é a altura do poste? Então, se a gente analisar, vamos ver o seguinte. Eu tenho 2 triângulos, porque quando eu emendo aqui, ó, a sombra com a altura do poste, a sombra com a altura da pessoa, eu tenho 2 triângulos. Então, vamos analisar aqui. A pessoa em pé, aqui a pessoa em pé com o chão, ele forma um ângulo de 90 graus, ó. Tanto o poste com o chão e a pessoa com o chão formam um ângulo de 90 graus que eu pintei de azul aí. Bom, já tem um indicativo aí. Tem um ângulo igual, ok? Tem um ângulo igual. Nos 2 triângulos tem um ângulo igual. Vamos pensar agora no ângulo, no outro ângulo do triângulo. Esse ângulo aqui, ó, que eu pintei de amarelo, eles também são iguais. Por que eu posso afirmar isso? Porque a pessoa e o poste estão debaixo do mesmo sol. Então, quer dizer, debaixo do sol na mesma hora. Então, projeta o mesmo ângulo. Mesmo que a distância da sombra, o tamanho da sombra seja diferente, a gente tem o mesmo ângulo. Vamos voltar aqui, ó. Voltar lá atrás. A gente tem, então, um caso de semelhança de triângulo. Pelo primeiro caso, eu tenho 2 ângulos iguais. Eu tenho um caso AA. Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo de 90 e eu tenho também o ângulo esse outro ângulo com o chão, que também é igual. Ok, posso afirmar que eles são semelhantes. Dito isso, se eu posso afirmar que eles são semelhantes, eu posso aplicar a proporção dos lados. Então, eu posso dizer que o tamanho do poste X está para 1,8. Fiz essa divisão aqui embaixo. Está para 25, que é o tamanho da sombra, está para 5. Eu dividi aqui, aliás, a apostila dividiu aí 25 por 5, deu 5 aqui. Olha lá, 25 por 5 deu 5. Logo em seguida, multiplicou em cruz, ó, 5 vezes 1,8, x vezes 1, que está aqui embaixo do 5, 5 vezes 1,8, que está aqui na frente. Multiplicando isso, vai me dar um valor de x igual a 9. Isso quer dizer que a altura do poste aqui é 9 metros. Perceberam, então, onde que eu posso usar a semelhança de triângulos? Eu só posso fazer essa resolução aqui se eu tiver certeza que os triângulos são semelhantes. E para eu ter certeza que os triângulos são semelhantes, eu preciso provar que eles são semelhantes. Ou seja, não, tem 2 ângulos iguais, são semelhantes. Ok? Aqui no nosso PET, tem a sugestão de um site, né, Brasil Escola, que dá para usar bastante, tem bastante coisa, que pode acrescentar para vocês aqui falando o que é semelhança de triângulos. Depois vocês podem dar uma pesquisada e ver se ajuda vocês, tá? Nós vamos passar agora. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Até agora, gente, bom, agora nós vamos passar a resolução de exercícios, que não são muitos. Eu percebi que o PET está assim agora. 3 exercícios. Um mais difícil, mais elaborado, um médio e um mais fácil. Então, nós vamos passar essa resolução desses exercícios. Até aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem esclarecer alguma dúvida? Carla, sabe naquela atividade lá naquela primeira que você fez, você pode explicar de novo, por favor? Naquela Aquela. primeira explicação que eu acho que dividiu o 3,5 lá, que eu esqueci o primeiro. Você pode explicar de novo, por favor? Eu não Claro. entendi muito bem. Deixa eu te mostrar aqui, você vai me falar se é que você está me pedindo. Tá bom. Era aquele outro lá que você passou primeiro, que tinha os triângulos coloridos. Peraí, deixa eu passar aqui.
Esse ok. Quando tem dois ângulos iguais, são Aham, semelhantes. esse daí tá certinho, esse eu entendi. Esse Isso, esse aqui, daí isso, esse daí. tá. Esse segundo caso de semelhança, eu vou analisar um ângulo, se eu tiver um ângulo e dois lados proporcionais. Aqui já está visto que tem um ângulo igual, 30 graus. E aí eu vou analisar os lados. Então vamos pensar o seguinte: o lado AC, ou seja, ou CA, né? No caso aqui ele está chamando de CA. O lado AC ou CA vale 3,5. Então eu pus aqui 3,5. Aí eu vou olhar o seguinte: qual é o lado que corresponde a ele no triângulo maior? Olhando aqui, é o 7. Vendo? Fica bem visível que eles estão desenhados na mesma posição. É o 7. Então, vamos pensar o seguinte, aí eu dividi 3,5 por 7. Por que eu dividi? Porque lá na definição de triângulos semelhantes, eu falei que os lados têm que ser proporcionais. O que são proporcionais? É quando eu divido um pelo outro, me dá um valor. Aí eu pego o outro lado, divido novamente, dá o mesmo valor. Então, aqui eu usei os dois lados, ó. 3,5 dividido por 7, comparei o pequeno com o grande. Aí eu vou analisar o outro lado, que é 4. Qual é o lado que corresponde a esse 4 no triângulo maior? É 8. Aí eu pus aqui, ó. 3,5 está para 7, 4 está para 8. Só clareando, falando uma coisa que eu não falei, gente. Quando eu fizer essa proporção aqui, quando eu estabelecer essa proporção, eu tenho que sempre adotar uma direção. Se eu começar pelo triângulo menor, analisando o triângulo menor, eu vou para o maior. Quando eu vou analisar o segundo lado, eu faço a mesma coisa, do menor para o maior, sempre na mesma direção. Então, eu faço essa divisão aqui, ó. Se você fizer na calculadora 3,5 dividido por 7, isso aqui, deixa eu ver se aparece, eu não sei se aparece a calculadora aqui. 3,5, faz aí no celular de vocês. Ah, não, vocês estão usando o celular. 3,5 dividido por 7 dá 0,5. E 4 dividido por 8 também dá 0,5. Então, quer dizer, aqui deu o mesmo valor. Quando isso acontece, ou seja, quando eu faço essa divisão e dá o mesmo valor, eu posso afirmar que os lados são proporcionais e que os triângulos são semelhantes, porque tem um ângulo igual aqui. Clareou um pouquinho, Larissa? Deu certo, eu entendi. Obrigada. E no outro caso também é a mesma coisa. Se eu dividir, ó, 3,5 por 7 dá 0,5, 4 dividido por 8 dá 0,5 e 2,5 dividido por 5 dá 0,5. Ou seja, dá o mesmo valor nos três lados. Então, quer dizer, eles são proporcionais. Matemática, só comentando com vocês, é difícil porque você dá vontade de escrever. Eu vou comprar uma lousa para mim, uma lousa digital. Porque se eu tivesse com a lousa digital, eu fazia divisão aqui, mas agora com o PowerPoint fica mais difícil. É muito mecânico. E tem que explicar, não é uma coisa, não é igual ciências humanas, né? Assim, português, geografia, que a professora às vezes só fala. Aqui tem que mostrar. Eu achei Mas, legal. Carla, ali no modo apresentação do PowerPoint não tem como escrever, pegar alguma coisa assim? Porque no meu PowerPoint tem a função de você conseguir escrever durante a apresentação, ali com o Durante a mouse. apresentação, eu não conseguia. Nossa, se você coisar, você me mostra depois. Vai ali embaixo, sabe ali embaixo, lá na perto dos comentários? Clica nessa televisãozinha aí, apresentação de slides, e vê se aparece no canto inferior esquerdo alguma coisa pra você escrever a hora que você colocar pra apresentar. Ah, será que se eu. Ah, eu vou dar uma fuçada. Agora que você me. Coloco para apresentar. E aí eu acho que se você clicar nesse aí de apresentação de slides, eu acho que vai aparecer alguma canetinha, alguma coisa assim pra você ir apresentando. Ou ir escrevendo durante o slide. Eu acho que tem essa função. Nossa, eu vou procurar. Total. Opções de ponteiro. Muito legal. Ai, Você nossa, nem achou? acreditando. Achei. Nossa, eureka, descobri. Só que aí é modo de apresentação, não é modo de leitura, será? Mesmo É assim, modo de,
É modo de apresentação. Aí você vai Apresentação. clicando na setinha. Eu tô no modo de leitura, por isso que não aparece. É, na modo de apresentação que aparece. Aí tem. Aí eu acho que deve ter até um laserzinho pra você ir apontando no mouse. Olha! Já até achei o laser. Nossa, quem tá falando? É a Larissa? Não. É a Larissa. Obrigada. De Tá nada. vendo? Ah, meu Deus do céu, vivendo e aprendendo. Ó, Aham. eu achei legal no PET esse mês que, assim, não sei, para frente ainda não consegui analisar ele inteiro, mas tem bastante exercício do Enem. É claro que a gente sabe que esses exercícios estão tudo na internet, tem vídeo. Mas meus alunos sempre falavam, quando a gente estava no presencial, eu levava bastante exercício do Enem. Eles falavam assim, não tem na internet, mas quando o professor está falando com a gente é diferente. Então, eu acho que, como diz, tá na internet, tem vídeo falando, mas vamos resolver ele aqui, ó. Esse é do Enem 2013, bastante antigo até. O dono de um sítio, e quer dizer, e isso aqui prova o quê? Que isso que nós estamos estudando cai no Enem. Então, vamos pensar assim. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimento iguais a 4 e 6. Está visível aí na tela, né? Não sei se eu parei de apresentar. Para de apresentar. Ai, ai, ai. Tá só naquele dos triângulos lá que você estava explicando. Aí, agora foi. Deixa eu ver. Foi? Deixa eu fechar esse dos triângulos, porque senão ainda vou fazer besteira aqui. Aí. Então, ele quer colocar, ele tem dois postes de comprimento 4 e 6, e ele quer pôr esse postezinho, lá, eu pus de vermelho ali, 4 e 6. Ele já tem isso aí, né? Ele quer pôr um meio para poder firmar esses dois. A figura representa a situação real, na qual os postes descritos são A e C e B e D. E a haste que ele quer colocar é representada por EF, que está ali no meio de vermelhinho também. Todos perpendiculares ao solo. Quero parar aqui um pouquinho. Perpendicular ao solo. O que eu falei? O ângulo de 90 graus é extremamente importante em matemática. Então, quando eu falar perpendicular, é que ele está formando um ângulo de 90 graus. Como que ele está formando? Ele está em pé, formando um ângulo de 90 graus com o solo. Então, toda vez que vocês ouvirem falar nessa palavra perpendicular, é que ele está formando um ângulo de 90 graus. O solo está representado pelo segmento aqui embaixo, ó, AB, esse grandão aqui embaixo. Deixa eu pôr, que agora eu gostei do negocinho. Só de ponteiro. Aí. A pergunta é: os segmentos AD, que é esse que cruza aqui no meio, e BC, representam cabos de aço que serão instalados. Então, ele vai pôr cabos de aço aí no meio. A pergunta é: qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, aqui, primeiramente, eu vou confessar para vocês, eu fiquei assim, qual triângulo que é semelhante? Qual triângulo que é semelhante? Então, toda vez que vocês tiverem oportunidade, quando falar em segmento, em triângulo perpendicular, vai para o triângulo reto, retângulo, porque o triângulo retângulo, tendo esse grau de 90 graus, é meio caminho andado. Então, nós vamos analisar esse triângulo maior aí. Deixa eu ver se... mas quando eu estou com ponteiro, não passa. Ah lá, ele não passa. Então, vamos analisar esse triângulo. Depois eu vou analisar isso melhor, essa questão da apresentação. Esse triângulo maior aqui, esse azul que eu pintei, ó, formou um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto aqui no cantinho. E esse triângulo menorzinho, que é formado pela haste aqui, pela ponta do triângulo maior, eles são semelhantes, o triângulo azul e o verde. Por que eu posso afirmar? Alguém sabe me falar por que eu posso afirmar que eles são semelhantes? Pensa aí um pouquinho. Não? Ó, por que eu posso afirmar que eles são semelhantes? Porque eles têm esse ângulo amarelo aí,
que está nos dois triângulos. Então, quer dizer, um ângulo em comum. Esse ângulo amarelo é em comum nos dois triângulos, no grande e no pequeno. E, além disso, os dois têm ângulo reto aqui, ó. Ele tem um ângulo reto aqui no cantinho, o grandão, e o pequenininho também tem aqui, tá? Então, se eu posso afirmar que os dois são semelhantes, eu posso aplicar a proporção dos lados. Vamos aplicar a proporção dos lados. Esse é um dos exercícios. Esse exercício não é tão simples, ele é mais elaborado, mas não é difícil, ele é elaborado. Para começar, vamos chamar os lados de, ó, esse lado que eu quero achar de x, esse lado aqui embaixo que vai de F a B, eu vou chamar de y, e esse lado que vai de A a F, eu vou chamar de z. X, Y, Z. Essa questão de colocar incógnita para eu achar é para facilitar mesmo para vocês, tá? Então, vamos montar a proporção. O que eu posso falar? Eu posso falar que o x, que é esse lado menor do triângulo verde, está para z, eu estou analisando só o triângulo menor. O que é estar para z? Se eu vou dividir os dois, olha lá, eu vou montar aqui, depois eu vou explicando. Ó. X está para z, ó, o lado a haste está para z, vou para o triângulo maior agora. Aí agora é importante, gente, o mesmo lado, qual é o lado que corresponde ao x que eu coloquei aqui em cima? Se eu coloquei o x, eu tenho que achar no triângulo grande o lado que corresponde a ele, que é o 6 aqui, ó, tá meio tampadinho, mas é o 6. Assim como 6, qual é agora o lado que corresponde ao z? É o lado maior do triângulo azul, ó, que é tudo isso aqui, ou seja, que é z e o y, z mais y, foi o que eu escrevi aqui. Então, x está para z, assim como 6 está para z mais y. Dúvidas? Se não falou, eu vou seguindo. Vou multiplicar isso aqui em cruz, ó. Multipliquei em cruz. Não pode esquecer que quando eu multiplico isso aqui em cruz, ó, o x está multiplicando tudo isso aqui, ó, z mais o y. Então, eu vou indicar x que multiplica z mais y igual 6 vezes z. Eu vou parar por aqui, se não me engano. Parei por aqui. Aí. Vou parar por aqui, porque eu já não tenho mais o que resolver aqui. Não tem jeito mais de resolver mais nada. Tá cheio de letra, não tem jeito de resolver. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar o outro triângulo. Que outro triângulo? Esse do lado de cá. Carla, como é que você sabe qual triângulo que tem que analisar? Foi o que eu falei. Aqui eu tenho um valor 4. E se eu tenho um ângulo reto, vamos para ele, porque o triângulo retângulo é bem fácil da gente analisar. Então, esse triângulo maior, azul, ele é semelhante a esse triângulo menor que está em verde. Por que eu sei disso? Porque eles têm o ângulo reto aqui no cantinho e tem esse ângulo amarelo que é igual nos dois. Então, eu posso afirmar que eles são semelhantes. Vamos montar a proporção dos lados. Eu vou falar, então, vou analisar o verdinho, tá? X está para y, vou escrever aqui, ó, x está para y. Isso é igual, vamos analisar então o lado do triângulo azul. Qual é o lado que corresponde a x? É esse aqui, é o 4. Assim como 4 está para o lado maiorzão do triângulo, que é z mais y também. Então, tá aqui, a segunda proporção. Vou multiplicar em cruz. X que multiplica z mais y. Isso é igual 4 vezes y. Parei de novo. Só que aqui eu tenho uma característica. Percebam aqui que o lado da equação aqui, ó, y igual a z mais y, x igual a z mais y e x igual a z mais y é igual. Isso eu posso falar, então, o quê? Que o z, 6z, é igual a 4y. Por quê? Porque aqui, esse lado de cá é igual, ó. Então, eu posso pegar o outro lado e igualar. 6 vezes z é igual a 4 vezes y. Vou isolar o z. Vou passar o 6 dividindo, ó. Passei o 6 dividindo. Então, ficou 4 vezes y dividido por 6. Se quiser me parar, se tiver algum passo disso aqui que vocês não entenderam, me para, tá?
que eu fiz agora? Só simplifiquei por 2. Ó, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então, o que eu tenho aqui? Que o Z vale 2y dividido por 3. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu achei o valor de Z. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa outra equação aqui, que está do lado de cá. Por que você está fazendo isso, Carla? Pega uma equação, pega a outra. Isso é como se fosse um sistema linear que a gente estudou mês passado. O sistema linear tem duas equações, então eu tenho que ir mexendo numa e noutra para ir resolvendo. Então, olha aqui. Eu peguei essa outra equação aqui, está aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu vou assim mesmo. E pus aqui em cima, ó. E aí, nessa equação, no lugar de Z, eu vou colocar isso aqui, ó. 2y dividido por 3. Olha lá, x igual. No lugar de Z, eu coloquei, ó. 2y dividido por 3 mais y. Já tá ali. Isso tudo é igual a 6z. No lugar de Z, eu coloquei 2y dividido por 3. Vamos resolver isso aqui. Ah, mas tem jeito? Tem. Vamos resolver dentro do parênteses primeiro. Vamos achar o mínimo múltiplo comum. Eu achando o mínimo múltiplo comum aqui, porque eu tenho uma fração e eu tenho o y. O que eu faço? Eu vou pôr o denominador aqui embaixo 3. O 2y vai ficar. Aí eu faço 3 dividido por 1, 3 vezes y, fica 3y. Então, isso aqui fica 2y mais 3y. Do lado de cá, o que eu posso fazer? O 6 eu posso multiplicar, ó. 6 vezes 2, 12. E embaixo fica 3. Por que eu não multipliquei o 6 por 3 também? Porque aqui nós temos a multiplicação de um número por uma fração. Nesse caso, é como se aqui embaixo do 6 tivesse o 1. Então, eu faço 1 vezes 3, 3. Eu não multiplico o 6 pelos 2, tá? Pelo 3 também aqui, ó. Carla, Embaixo. Pode falar? desculpa te interromper, mas eu não entendi essa parte. Aqui nesse último local aqui? Isso, no que você estava falando do MMC. Aí, a partir daí, eu não entendi mais nada. Tá. Vou aqui, ó. Vou tentar escrever com caneta. Os números não vai ficar legal. Quando eu tenho, ó, uma fração e um número, então é como se eu tivesse uma fração e um número. Como que eu vou somar isso aqui? Porque tá pedindo para somar, ó. Não tem outro jeito. Eu vou fazer aqui embaixo para fazer aqui, ó. Fazer do lado de cá, assim. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu tenho, debaixo desse y é como se fosse o 1, ó. Ali. Então, eu faço o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1. É 3. Como é que eu defino o denominador, o numerador, perdão? O que eu faço? Eu faço 3 dividido por 3, que é o denominador, fica 1. Vezes 2y, fica 2y mesmo. E o segundo membro aqui, mais o quê? Vou definir aqui, ó. Aí eu pego o mínimo múltiplo comum, que foi 3. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes o y, 3y. Agora dá para eu somar. Quando eu somo fração, por exemplo, deixa eu somar. Por exemplo, se eu tenho assim, ó. Lembra quando eu somo fração? Ai, muito difícil aqui. 1/2 mais 1/3. Como é que eu somo isso aqui? Eu faço o seguinte. Eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Foi o que nós fizemos aqui. Achamos entre 3 e 1. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum é 6. Como é que eu defino o numerador? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra disso? Então, eu pego 6 dividido por 3, por 2, é 3. Vezes 1, é 3. Então, deixa eu lembrar aqui, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu faço 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6, vou definir o segundo aqui. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Agora eu posso somar. Isso aqui vai dar 3 mais 2,
5 sextos. Foi exatamente o que eu fiz. A diferença é que ali eu tenho uma letra, um Y ali. Ficou um pouquinho mais claro? Ficou. Cadê? Vou aprender a mexer nisso aqui direito. Aí, o que eu faço agora? Aí, aqui em cima também, ó. Por que eu não multipliquei como se o 6 tivesse... Eu faço como se o 6 tivesse um 1 ali embaixo. Então, ele é um número multiplicando por uma fração. E quando eu tenho um número multiplicando por uma fração, eu só multiplico o numerador. E o de baixo é o 1. Então, fica 6 vezes 2, 12. É como se tivesse o 1 aqui embaixo do 6. Fica 1 vezes 3, 3. Tá? Vou somar esses dois aqui. Fica 5y, somei, ó. 3 mais 3y mais 2y dá 5y. Só simplifiquei aqui. E agora? Agora é que vai dar um embolo aqui, presta atenção. Eu tenho mais uma característica algébrica aqui que vocês têm que lembrar. Eu estou procurando quem aqui, ó? É o valor de x. Então, eu quero isolar o x, eu vou isolar o x. Então, eu vou deixar o x sozinho. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar toda essa fração aqui, toda essa fração, e vou passar dividindo para o outro membro. Tá, aí vai ficar 12y dividido por 3. Deixa eu ver como é que eu pus isso aqui. Vamos pôr isso. 12y dividido por 3. Eu vou passar ela dividindo. Ela vai ficar fração dividido por fração. Quando eu tenho isso, é como se... Quando eu tenho uma divisão de fração, como é que eu resolvo uma divisão de duas frações? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E é exatamente o que eu vou fazer ali, ó. Eu já fiz direto, não poderia ter feito, mas só para vocês entenderem. Essa fração aqui, ó, 5y dividido por 3, eu iria passar ela dividindo. Só que, como ia ficar fração dividindo fração, eu já fiz direto. Eu conservei a primeira fração, que é 12y dividido por 3, multipliquei pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Eu passei o 3 para cima e o 5 para baixo. Aí eu consigo resolver. Aí é só multiplicar, ó. Vai ficar 12 vezes 3. Ó, por que eu sumi com y? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cortar esse y. Por que eu posso cortar esse y? Porque eu tenho uma multiplicação. Se fosse uma soma, eu não podia. Na multiplicação, eu posso, ó, cortar y com y. É como se eu fizesse assim, y dividido por y, 1. O que sobrou? 2 vezes 3, 12 vezes 3, 36. 3 vezes 5, 15. 36 dividido por 15, 2,4. Eu tenho que o valor do x, olha só, o valor do x, que é quem eu estou procurando, que é a haste aqui, vale 2,4. Enrolado, né? Muito conhecimento. Eu percebi isso no Enem, no PET. O primeiro exercício, ele envolve muito conhecimento para trás, assim. Então, por isso que é bom, de repente, a gente estar explicando, porque vai retomando. Soma de fração, multiplicação de fração, o que eu posso fazer numa equação. Isso é só com os exercícios, né? Não dá para ficar só copiando. Quer falar? Achamos a alternativa C. Posso passar para o 2? Também trouxe um exercício do Enem. Acho que são só 3 exercícios. O terceiro é bem fácil. Esse é bem médio. Esse exercício é bem fácil. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Carla não passou pro próximo. Tá no anterior ainda. Peraí. Desceu ou não? Ainda não. Não, ainda não. Deixa eu pôr de novo, então, apresentar. Não? Agora foi. Agora foi. Ok. Me fala mesmo, porque às vezes porque eu não me vejo aqui, eu não estou me vendo, eu vejo só a tela, como se eu estivesse falando igual uma doida, sozinha aqui. Então, eu não vejo a tela, é o que vocês estão vendo.
A inclinação, esse daqui é do Enem de 2018. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se X centímetros na vertical. Disse nesse caso que a rampa tem inclinação X%, como no exemplo da figura. Então vamos ver esse triângulozinho aqui. É uma rampa. Como que ela é calculada, essa inclinação da rampa? Quanto que ela vai descer, né? Como que ela vai estar inclinada? A cada 1 metro de comprimento aqui da rampa, ela tem que ter, nesse exemplo aqui, 20 centímetros de altura. Então, uma rampa de 1 metro, ela tem que ter 20 centímetros de altura. Aí eu falo que a inclinação dela vale 20%. Então, é só uma informação aqui. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base está situada a 2 metros de altura. Tá? Aqui é a base dela. Aqui em cima é o nível da rua, tem portão aqui, o nível da rua, e até chegar na garagem, ela está a 2 metros de altura, a garagem, do nível da rua, aqui nesse lado do triângulo. Então, se a gente fosse pensar, esses 2 metros correspondem a esses 20 centímetros, só para pensar no lado ali do triângulo. Situada a 2 metros abaixo do nível da rua, a rampa, ou seja, a distância da rua até a garagem, ela tem 8 metros. Então, são só informações até agora. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso seja de 20%. Aí ele teve que analisar o que ele fez, a caca que o responsável fez pela obra. Ele esqueceu de olhar que as normas do município, a inclinação tem que ser 20%, ou seja, ela tem que ser igual essa de cima aqui. A cada 1 metro de distância, ela tem que ter 20 centímetros de altura. Quase que deu a resolução. É bem fácil esse exercício. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da rampa. Então, eu vou passar para a próxima. Passou para o próximo slide? Não. Tá muito... tá. Quando eu entro no modo de apresentação, eu tenho que sair toda hora. Vê se passou. Agora foi. Agora foi, né? Ó, eu pus aqui o desenho, de novo aqui, e aquela informação da inclinação de 20%. O que está falando esse exercício? Que essa rampa foi construída sem olhar as exigências do município, e que provavelmente o responsável vai ter que levantar essa garagem ou ele vai ter que abaixar a garagem para poder estar a rampa na inclinação exigida. A rampa. Aí, nessa situação, o que nós vamos pensar? Não interessa muito a gente saber qual é a inclinação que o cara construiu. Não interessa. Interessa saber se o que ele teria, se ele tivesse feito certo, qual teria que ser o jeito da rampa. Por quê? Porque é a informação que nós temos. Vamos pensar aqui, ó. Nessa situação aqui, desse desenho, ó, pequenininho aqui, a cada 1 metro, a altura tem que ser 20 centímetros. Então, eu escrevi assim, ó, para 1 metro, isso tem que ser igual a 20 centímetros. Nós vamos estabelecer a proporção. Matemática, gente, a maioria dos exercícios do Enem, eu já prestei atenção, é proporção. É um está para outro, assim como um está para outro. Regra de 3. É a chave da matemática. Então, aqui eu tenho que a cada 1 metro, ele tem que corresponder a 20 centímetros. Aqui, ó. Aí, o que ele quer? Ele quer manter esses 8 metros. Falou no exercício que ele quer manter os 8 metros de distância. Ele não quer diminuir isso aqui, nem aumentar. Bom, se a cada 1 metro a rampa tem que ter 20 centímetros, e numa rampa e numa distância de 8 metros, quantos centímetros tem que ter a rampa? Ficou claro aqui o que a gente tem que fazer. Porque a gente já sabe que a cada 1 metro de distância, 20 centímetros de altura. Tá, 8 metros de distância, vou multiplicar isso em cruz, x vezes 1 dá x. 8 vezes 20 dá 160.
Então, na verdade, essa rampa desse rapaz, ele tinha que ter medido 160 centímetros. O que equivale, aqui, ó, o que equivale, deixa eu só voltar aqui, o que equivale a 1,60 m. Vai dar mais ou menos ali onde está aquela linha amarela, ó. Ela teria, porque vocês concordam comigo que aqui se tem 2 metros, ele fez de 2 metros. Ela tinha que ter medido quanto? De acordo com as especificações. 1,60 ou 160 centímetros, porque 2 metros é 200 centímetros. Então, ela teria que ter ficado um pouquinho mais para cima. Essa distância aqui é mais ou menos 1,60. O que tem que acontecer com a garagem, então? Ela vai ter que ser levantada, ela vai ter que ser subida e ela vai ter que ser elevada. Quanto que ela vai ter que ser elevada? Se aqui media 2 metros, ou seja, 200 centímetros, e agora eu não quero de 200 centímetros, eu quero de 160, então ela vai ter que subir. Ela vai ter que subir quanto? 40 centímetros. Portanto, ou seja, 200 menos 160. Olha lá, eu até desenhei a rampa. Olha a inclinação, para vocês verem o tanto que fica mais suave do que quando ela está mais longe, quando ela está mais alta. É logicamente, quanto mais a distância aqui, ó, aqui, mais inclinada ela vai estar. Se for mais baixinha, ela vai ficando menos inclinada. Então, eu tenho que subir essa garagem 40 centímetros. Ou seja, alternativa A. Fácil. Só que tinha que analisar. Dúvidas? Estou perdida na hora. Alguém sabe a hora aí? 9:09. Ah, tá. A aula do terceiro é 9h30. Estamos acabando já. Ó, posso passar para o terceiro? Eu acho que é o último, né? É. Ó, eu tenho ali 2 triângulos que já falou que ele é semelhante. Então, ele Ela não não deu... passou o slide. Aí, ó. Ai, meu Agora, Deus. agora foi. Foi? Aí. Tenho 2 triângulos a seguir que são semelhantes. O exercício já falou que eles são semelhantes. Calcule os valores de x e y. Aqui, gente, é só uma aplicação das proporções. Porque se eles são semelhantes, não, se eu tenho os lados ali, os ângulos nem interessa, porque eu posso... Já está afirmado que eles são semelhantes. Então, eu posso aplicar a proporção de lados. Vamos fazer aqui, ó. Olha lá. Esse lado vermelho que eu destaquei, e outra coisa que a gente observou aí, os triângulos estão desenhados na mesma posição. Então, esse lado vermelho do pequeno vale 3,3. Desculpa, 3,5. Eu posso comparar ele, eu vou fazer a proporção dele com qual lado? Com o lado grande aqui, que é 17,5. Então, eu dividi, ó, 3,5 dividido por 17,5. Vou comparar com qual lado? Com o lado amarelinho lá, que vale 3. Por que eu fui para esse lado? Porque ele é o lado que eu quero saber, o x, ó. Pronto, só resolver por regra de 3. Vou multiplicar em cruz, vai ficar 3 vezes x, 3,5 vezes x, 3,5 de x, 17,5 vezes 3 dá 52,5. Vou isolar o x, passar o 3,5 dividindo, vai ficar 52,5 dividido por 3,5. Resolvendo isso aqui, vai dar 15. Isso indica para mim que o lado x ali vale 15. Só isso. Vou agora calcular o y que ele pediu também. Só que agora não adianta eu usar o lado x, porque eu estou procurando o lado y. Vou permanecer usando esse 3,5 e o 17. Vou estabelecer do mesmo jeito, ó. Vou usar esses lados rosinha ali, ó, que eu pus o 1 e o x, e o y. Então, vou fazer 3,5 está para 17,5, que os lados são homólogos, são correspondentes, ó. Assim como, ou igual, 1 está para y. Só resolver. Multiplica em cruz. Ah, esqueci de pôr as cruzinhas. Então, vai ficar 3,5 vezes y, 3,5 de y. 17,5 vezes 1, 17,5. Passa o 3,5 dividindo, porque eu quero saber o valor do y. 17,5 dividido por 3,5. Isso aqui vale 5. Descobri o valor de 5. Jesus, eu não me vejo, aí eu fico parecendo uma doida.
Meninas, assim nós finalizamos as nossas atividades da semana 1. O que vocês acham que deveria ter sido diferente? Eu preciso desse retorno de vocês, assim, visualização, explicação, o tempo da aula, o que vocês acharam, assim? Eu gostei porque matemática é mais complicado, igual você disse, precisa ser tudo muito bem explicadinho. E algumas coisas que eu não estava entendendo lendo sozinha na apostila, agora ficou claro. Agora eu vou conseguir ir melhor nos exercícios. Para mim foi muito bom. Que bom, Ana. Pra mim também, assim, é bem difícil a gente só lendo a teoria e na hora de fazer dá um branco, a gente não consegue fazer quase nada. E aí a apresentação também eu achei interessante essa sua ideia de colocar nos slides, assim, o que precisava só era os ponteiros estar funcionando direitinho, que aí ia ficar Tá. perfeito, 100%. Eu vou dar uma treinada nos ponteiros, porque eu nem sabia que eles existiam, você que me contou. Só que aí lá na slide, você tava tentando colocar os ponteiros lá para escrever ou não? Aquela hora que você tava Eu explicando. percebi, assim, que na apresentação, quando eu estou apresentando, não funciona, não. Quando eu clico para passar o efeito que eu coloquei no slide, se tiver acionado o ponteiro, não funciona. Então, eu percebi isso, mas eu vou dar uma. Deve ter um jeito de liberar isso aí. Ou então, tem umas lousa digital que aí nem precisa eu fazer o slide, eu vou fazer na hora, assim, com a minha letra, que eu faço na minha mesa aqui e vai aparecendo para vocês. Estou protelando para comprar essa lousa, mas eu acho que é igual a Ana Tereza falou, matemática, eu falo isso para os professores, é diferente. Você pega um texto, você lê, você interpreta, mas matemática, se você não souber retomar os conteúdos para trás, você não aprende, porque aí você vai aprendendo como se fosse um tijolinho de cada vez. Eu acho que foi nesse sentido que eu pensei. Por que eu ainda não tinha pensado em gravar a aula? Porque essa função de gravar a aula está no nosso e-mail. E não faz pouco tempo eu gravava aula com outro programa. Faz pouco tempo que eles puseram essa alternativa da gente gravar por aqui, conversando com vocês e gravando. Então, por isso que eu não tinha nem gravado ainda. E tinha um pouco de medo também, aí resolvi perder o medo. Não é fácil, não. Então, meninas, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Sinceramente, assim, eu fiquei com medo de estar sozinha. Graças a Deus eu não estava. Na próxima semana, eu vou estar aqui de novo. Aí vai ser na terça-feira, às 9 horas. Porque essa semana é porque não teve segunda, não teve como avisar. Aí toda terça-feira, 9 horas, eu vou estar gravando a aula de vocês. Se acontecer algum imprevisto, logicamente pode acontecer, eu aviso. Tá bom? Se vocês se interessarem, porque aí já fica pronto, matemática vocês já vão deixando pronto. Vocês sabem que nesse horário vocês fazem a atividade já fica pronto. Tá? Pode tirar a foto e me mandar lá no Classroom. Tá bom? Aliás, eu não criei ainda atividade lá, vou lá criar. Esqueci disso. Tá? No mais, muito obrigada pela presença, pela participação, pelo feedback que vocês me deram, pela ajuda que vocês me deram com os ponteiros, Larissa. Tá bom? No mais, tenha um bom dia até semana que vem. Tá bom? Tchau, Carla, com Deus. Obrigada. Tchau, Carla, com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau, Carla, com Tchau, Deus. Gabriela. Gabriela Fagundes ficou quietinha.